Dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt Wahrheit. Hoje é dia 21 de dezembro de 2018, são 10 horas e 5 minutos na Alemanha. Postagens. Cientistas acreditam que eles exatamente descobriram um universo paralelo. Mal descobriram esse universo aqui que inventaram, né? Agora estão descobrindo mais um e vão descobrir mais outro se a gente deixar, viu? Então, aqui eles falam, cientistas acreditam ter recém-descoberto um universo paralelo. Os cientistas acreditam que pode ter visto um universo paralelo batendo contra... Eles viram indícios nos sinais dos pontos mais distantes do universo, que sugerem que o tecido do nosso universo foi interrompido por outro universo incrivelmente diferente. Sua análise pode ser a prova para a teoria do multiverso. Segundo os pesquisadores, o Dr. Angaram Chare, olha o nome, examinou o ruído e os sinais residuais no fundo de micro-ondas cósmico que sobrou do Big Bang. Aí eles, olha, gente, tem que ser cientista mesmo para acreditar nisso, né? Porque pessoas normais, olha, já estão bem despertas, não estão acreditando mais nisso não. E encontrou uma série de pontos brilhantes espalhados que ele acredita que podem ser sinais de outro universo batendo em nós bilhões de anos atrás. Olha, gente, que interessante essa historinha do sistema. Pelo menos essa é a conclusão preliminar a que os pesquisadores chegaram. Segundo algumas teorias cosmológicas, as colisões de universos alternativos deveriam ser possíveis. Teorias concluem que nosso universo é como uma bolha entre muitas. Uma vez que o universo começa em uma configuração do tipo Big Bang, ele nunca para de se expandir. Não para não. Isso vale para todos os universos, viu? Para todos. Então, faz muito sentido que eles colidam periodicamente um com o outro, gente. Tá vendo? Milhões de universos colidindo, querendo entrar um dentro do outro. Provavelmente eles estão em uma fila, olha, estão numa fila esperando qual que entra primeiro um dentro do outro. Dizem pesquisadores, vibrando, pulando e se esfregando uns nos outros. Oh! Tá que nem aqui o carnaval, todo mundo se esfregando, pulando, né? O Dr. Charlie acredita que o sinal que ele recebeu indica que esse outro universo é extremamente diferente do nosso, viu, gente? Diferente. Ele diz que poderia ter uma proporção de partículas subatômicas, chamadas fótons e baryons, que são cerca de 10 vezes maiores que em nosso universo. Lá lá! Dr. Charlie explica. O ajuste fino de parâmetros do universo primordial requerido para reproduzir nosso universo atual sugere que nosso universo pode ser simplesmente uma região dentro de uma super-região eternamente inflada. Muitas outras regiões além do nosso universo observável existiram. Provem que existiram pra gente, né? Mostra como é que foi tudo isso aí. Com cada uma dessas regiões governadas por um conjunto diferente de parâmetros físicos do que os que medimos para o nosso universo. Mais pesquisas precisarão ser feitas, mas isso pode ser o começo de algumas descobertas muito interessantes, gente. Nenhum cientista nunca foi lá para fora. Todas as fotos de galáxia, todas as fotos de planeta, tudo é gerado por computador. E antigamente no passado era feita à mão, em desenhos. Ninguém tirou foto, ninguém foi lá. E se tirar foto hoje em dia, pode ter certeza, é CGI, é falsificação de Photoshop, um Photoshop mais avançado do que o que eles nos oferecem. Tudo mentira. Como que o cientista chega a conclusões de alguma coisa, né? Os cientistas da massa, eles têm que estudar e ficar formando teorias, especulando. Ninguém prova nada de verdade, mas funciona. Por quê? Porque eles estão fazendo as coisas que os cientistas do sistema explica, ensina, mostra como funciona. E tudo que eles colocarem, como eu vi nos blocos de imagem, 10 anos, não lembro mais quantos anos, tudo funciona, não importa qual a teoria. Eu já expliquei, no passado houve cientistas e eles falavam das teorias deles e funcionava, certo? Tudo que a gente estudava, fazia conforme isso funcionava. Depois chegaram outros cientistas, outra ciência, né? E mudou tudo isso aí, disse que não é esse aqui, é esse outro aqui, é essa teoria. E funciona também. Qualquer teoria,
Temos hoje em dia a Terra plana, a Terra heliocentrista, qualquer teoria vai funcionar se o sistema quiser. O dia que o sistema não quiser mais, nem Terra plana, nem heliocentrista, ele vai inventar um outro e vai funcionar também. Vocês estão entendendo? Esse mundo de probabilidade nosso existe porque o sistema cria. Ele tem tecnologia que a gente não conhece, desconhece tudo pra gente. Quando não nós conhecemos, quando a nossa mente nunca viu, não conheceu, fica parecendo o quê? Mistério, sobrenatural, além de alguma coisa, que mais? Místico, divino, algo assim dos céus, né? É assim que o sistema deixa todos na ignorância da verdade. Então a gente fica assim, ou meias verdade, ou nenhuma verdade, ou falácia misturada com verdade, assim vai. E essas verdades que eles nos dão não chega nem perto da grande verdade. Como eu sempre digo, nossa verdade estão ou está, se tiver mais de uma, porque deve ter para explicar tanta coisa, né? Vão estar dentro, como se fossem bonecas russas, uma dentro da outra, uma dentro da outra, uma dentro da outra, infinitamente, sabe? Gigantescas bonecas russas, uma dentro da outra, uma dentro da outra, infinita, você nunca vai tirar, nunca vai achar. Por quê? Porque estamos procurando dentro do sistema, e dentro do sistema só tem o quê? Ciladas, e você acha uma coisa, e depois tem mais outra, e depois mais outra, e assim vai. E eu escrevi dia 15 de dezembro. O que será que os tais cientistas estão inventando agora? Ops, não são os cientistas, não é verdade, gente? É o sistema. Cientistas são apenas personagens dele. E tome mais desenhos gráficos. Vocês viram os desenhos que eles fizeram? Como se já não bastasse que todas as galáxias, todos os planetas, tudo mais no espaço, do espaço, sejam apenas desenhos de computador e que todas as teorias sejam especulações. Ainda temos que esperar para ver o que eles estão aprontando. Quem sabe eles vão mesmo criar um local que viajaremos como viajamos por 14 horas para a Europa, às vezes é 11 horas, depende, se você fizer escala é 14, se for direto 11 horas mais ou menos, num avião que finge gastar gasolina, combustível demais, e vamos nós para o tal espaço já montado, preparado para todos nós irmos e vivenciarmos o que o sistema quiser. Passagens para Marte com desconto, quem vai querer? O planeta XPC em português, está precisando de humanos que se interessam em casar com as XPCianas. Mulheres de lá, muito lindas XPCianas, e povoarem certas áreas de planeta junto com essas mulheres. Quem vai querer? Eles sabem tudo do espaço, não é verdade? Eles sabem tudo do universo. Só falta agora eles saberem, ou saber, eles sabem o que é a verdade, mas nos dizer, falta eles nos dizer o que nós somos, quem somos, porque estamos aqui e para onde vamos. Olha, depois eu vou ler uma postagem que a Ana comentou, ela fez um comentário muito bom, que me deu chance para responder, e eu acho muito que tem relevância, sabe? Com o nosso tema sempre sobre o que eu coloco sobre ciência, sobre a manipulação, cilada, todas essas coisas que eu costumo colocar nos meus vídeos. Aqui, eu acho que eu já li essa postagem aqui. A Alemanha se pergunta, minha casa me pertence? Depois que eu a compro, nós brasileiros bobos que somos, compramos, pagamos um monte de taxas, depois ainda temos que pagar IPTU até morrermos, e outras taxas. Até quando vamos continuar aceitando isso, gente? Por que não podemos simplesmente pagar por uma coisa e sermos donos, não é verdade? Eu expliquei em outro vídeo sobre isso aqui. Um vídeo que eu subi, mas eu ainda não liberei, porque eu tenho que fazer uns cortes. Aqui os alemães estão perguntando, depois que eu compro uma casa, que eu pago, ela é minha? No mundo inteiro, hoje em dia, não é nada do que você compra. Que o sistema aqui, ele não te dá nada de verdade. Mesmo que você compre alguma coisa, pague, você vai ficar pagando eternamente algumas taxas, porque ele não te dá de verdade. Ele se acha dono disso aqui, ele se apropriou de tudo isso aqui. A única coisa que ele deixa você pensar que é sua mesmo são suas roupas. E por quê? Porque as roupas, elas se gastam, não é? Então, ele não tem como ficar cobrando taxas, porque elas vão se gastar, você vai comprar outra. E você comprando outra, tá gerando essas taxas de novo. Aqui é o dia 16 de dezembro, sobre o primeiro dia de frio, acho que eu já comentei. Esse aqui eu não sei se eu comentei, acho que não. É assim que produzimos excelentes médicos e nenhum bom. Aqui tá falando da Alemanha, ó. Estudo da medicina, como nós produzimos excelentes médicos,
mas nenhum bom. Por quê? Tem muitas coisas, gente, muitas coisas. Já falei isso em postagem aqui no Facebook mesmo, 2014, 2015, que eu vi como eles estavam trazendo médicos estrangeiros aqui, como a medicina que era muito boa, sabe? Tínhamos bons médicos, foi caindo, sabe? O estudo foi diminuindo, dando pouco conhecimento a eles. É assim que produzimos excelentes médicos, não bons. Percebem o padrão? É assim que produzimos excelentes médicos não bons. Perceba o padrão das notícias. Até pela Alemanha, eles noticiam que o padrão da aprendizagem médica caiu. Pelo Brasil e pelo mundo, dizem o mesmo. Como foi que o padrão de ensino e aprendizagem de médicos tão bons quanto tínhamos pela Alemanha cai dessa maneira? 10 anos foram suficientes para que não tivéssemos mais bons médicos? Não pode ser. Eles não teriam desaparecido assim. Ou foram mais de 10 anos? Como e quando eles começaram a perceber essa queda. Mas se o governo tem um órgão responsável pelo ensino, pela educação e formação, então a ordem da queda e baixa qualidade partiu deles ou de algum outro lugar. Não iria cair dessa maneira sozinho, certo? As pessoas que eram bons médicos não iriam desaparecer, ou eles se adaptaram às coisas ruins, ou eles receberam um tipo de programa mental para começar a agir de maneira errada. Não é possível um médico que era bom de repente ficar ruim. Disciplina, dedicação, devoção e amor pelo que vai fazer deveria ser fundamental para o médico, porque também aconteceu isso depois, eles deixarem médicos irem obtendo os diplomas que não estavam tão qualificados quanto era exigido antigamente. Foram trazendo estrangeiros para cá também não tão qualificados. Muitos escolhem essa profissão pelo que possa oferecer financeiramente. Por isso, muitos não se tornam bons médicos, não é verdade? Então, aqui está um pouco da tradução. O novo tratado estadual deve tornar a admissão em estudos médicos mais justa. Justa, sabe o que é justa para esse mundo agora esquerdista? É quando você não precisa estudar muito, que você pode passar sem fazer prova, sem você estar qualificado de verdade. Em vez disso, ele tornará o estudo socialmente mais seletivo. Se 5 vezes mais pessoas se candidatarem a um lugar para estudar e houver lugares, nunca haverá uma solução com a qual todos estejam satisfeitos. Em qualquer processo competitivo, muitas pessoas não conseguirão um lugar e ficarão insatisfeitas e frustradas. Ocasionalmente, quando os candidatos têm o aviso de rejeição para estudos médicos em mãos, os sonhos de vida se dissolvem no ar. É claro que há anos se discute se o procedimento de admissão é justo. Estudou medicina ele mesmo? Sobre o ator Jacob Simak. Ele acredita que é muito difícil prever quem se tornará um bom médico. No ano passado, o Tribunal Constitucional Federal decidiu que o procedimento anterior com cláusula numérica, seleção de universidades, períodos de espera é pelo menos parcialmente inconstitucional. Assim, a Conferência de Ministros da Educação, KMK, teve que se unir e incorporar as críticas do tribunal. Acima de tudo, o Tribunal Constitucional Federal criticou duas coisas. Por um lado, que os tempos de espera haviam se tornado muito longos e, por outro, que os números clausos era pesado demais em muitos lugares. O KMK tornou as duas coisas tomou as duas coisas e infelizmente perdeu uma chance, porque as novas diretrizes de seleção não são justas, certamente não quando se trata de justiça educacional, mas pelo peso para o ENC. Gente, aqui é grande, vocês podem ler, eu passo aqui, vocês podem ler se quiserem, mas eu entendo assim, ó, muitos profissionais na área de medicina, né, que eles vão para essa área, é porque tem interesse monetário, não estão fazendo mais por amor, por carinho, por nada, né? Só pensam, está bem. Outros se formam porque os pais já eram médicos e fica naquela coisa de pressionar os filhos. Outros se formam porque não tinha nada para fazer e acaba fazendo medicina mesmo, sabe? Ou tá querendo fazer por agradar um dos pais ou alguém. Então tem tudo isso aí. Como que vai ser um bom médico se ele se formou para agradar alguém da família? Não é nem que ele gosta. Como ele vai ser um bom médico se ele se formou pensando já no dinheiro que ele vai ganhar? Não é verdade? Então, existem profissões nesse mundo que deveria ter provas exaustivas, treinamentos exaustivos e muita atenção para esse profissional. Ele não poderia estudar nunca e receber estresse, cara. Então, o governo deveria, sim, pagar para essas pessoas, dar ela uma qualidade de vida e depois testá-las muito bem. Não é fazer como o governo aí no Brasil, que dava universidade para as pessoas fazerem o que quiser e deixar elas passar sem estudar realmente. Não, teria que depois treiná-las e
observar se essas pessoas têm mesmo qualidade, se elas conseguiram absorver mesmo o conhecimento. Então, tem outras profissões que eu acho besteira o que eles fazem, sabe? Aquelas provas pesadas, são tão severos e exigentes. Ah, sim, essas aí são besteira mesmo para as pessoas ficarem fazendo. Mas tem outras, médico, o que mais? O engenheiro que vai fazer uma casa, ele precisa realmente ser preciso, matemático e tal, essas coisas. Mas tem outra gente que, eu acho um absurdo o que eles fazem. Então aí tem os esquerdistas, que eles são contra, os esquerdistas são contra as pessoas fazerem prova. E você tem que passar simplesmente. Eu acho errado para alguns casos. E para outros, ok. Para algumas outras coisas, ok. Que não vai colocar a vida dos outros em risco, né? Das pessoas em risco. Então, tá tudo bem. Porque tem muitas coisas que a gente aprende mais na prática do que na teoria, nos estudos. Tem algumas profissões que você aprende mais fazendo do que gastando horas e horas ali para decorar coisas, um monte de coisa que você nem vai usar. Você vai aprender mesmo quando tá fazendo. Fiz uma série de upload quase completo dos personagens do sistema e eu percebi que as pessoas, muitas, elas não estão entendendo esse tema. Eu estou avisando que todos os personagens do sistema já estão, alguns, no mundo virtual. E por que as pessoas pensam que o mundo virtual é bom, foi dado de graça pra gente, que alegria, que alegria. Não, gente. Esse mundo está se formando e eles deixaram a gente pensar que era para o nosso bem, tudo de graça, tudo legal, que foi feito pela gente e que a gente está lutando para manter esse mundo. Esse mundo não é nosso também. É mais uma ilusão que eles estão criando para a gente vivenciar e todos os personagens deles vão voltar para esse mundo, vão estar também nesse mundo, mais do que no real, e eles vão nos manipular do mesmo jeito. Vocês estão vendo como a gente descobriu agora sobre Trane, experimento, essas pessoas de Hollywood, tudo isso vai existir no mundo virtual e eles já estão nos enganando e eles começaram nos enganando se fazendo de pessoas da massa. No mundo real, a gente descobriu agora que eles nos enganaram, se tornando outros sexos, se invertendo e tantas outras coisas erradas, fingindo que eles são monarca, que são isso e aquilo. Na verdade, são todos atores com script, certo? Nós estamos dentro de cenários e só que agora a gente está descobrindo esse aqui do mundo real. E do mundo virtual a gente tá pensando que ele tá limpo, tá legal. Gente, presta atenção nessa série, é muito intuitiva. Eu recebi muita intuição para fazê-la, para alertar as pessoas desde já. O que está acontecendo no mundo real vai acontecer no mundo virtual. Nós vamos ser enganados, nós já estamos sendo enganados pelas pessoas deles. É claro que tinha que ser assim. Eu fiz 3 partes, tá? Olha, esse filme aqui, Uma Burca por Amor, O Clone, foi feito em 2001, creio eu. Na época já havia um movimento pelo mundo para a entrada dos muçulmanos no mundo todo, nos países ocidentais de várias maneiras. Uma delas era eles casando com estrangeiro, uma dessas maneiras. Obesas, mais velhas, jovens, divorciadas, não importava. Se elas estivessem na idade de ter filhos, ótimo. Se não, seria usada para eles entrarem nos países delas e depois, já dentro, se divorciavam e casariam com alguma mulher do seu país do original. Foi a época da síndrome de Jade no Brasil, mas aqui na Europa já tinha começado há muito tempo essa síndrome por árabes. Aí se chama, eu coloquei o nome de síndrome de Jade, porque depois dessa novela O Clone, todo mundo ficou como querendo ser uma Jade com o árabe. Síndrome de Jade no Brasil, onde todas queriam muçulmano ou árabe, mas essa febre e síndrome já acontecia muito antes pela Europa em algumas nações da Ásia. E como não podia parar, pipocaram histórias de amor entre pessoas de diferentes nações, diferentes religiões, se casando ou tendo relacionamento com esses homens muçulmanos encantadores. E eu digo porque eu já me relacionava com alguns deles, gente. Esses homens são treinados, preparados para nos enganar. Eles bem sabiam usar as palavras de amor para conquistar os ocidentais. Na verdade, nunca deram ou dão valor a nenhuma delas que só se aproximaram ou para ter filhos ou para invadir o país alheio e fincarem suas bandeiras dentro das novas nações. Quem ainda está vivendo esse grande amor por um árabe ou um qualquer islâmico vai pensar que eu estou mentindo, mas dê tempo ao tempo que você vai conhecer. Não que foi somente isso, claro que não. Muitos foram para os países para estudar,
Sim, muitos entraram em vários países ocidentais apenas para estudar, porque eles são espiões, eles vão aprender sobre a cultura alheia e saber como dominar, controlar, etc. São carismáticos, são encantadores, sabem usar as palavras e conquistar as mulheres. Por isso, esse papo de deixar estudantes de nações estrangeiras, com culturas muito diferentes, deve ser bem investigado, porque essas pessoas entram aqui com outros motivos. Bom, aqui está mais um desses romances escritos, dizem que por uma pessoa real. É claro que isso aí é personagem de sistema, senão o livro não teria feito sucesso e não teria sido feito um filme com isso aí. Mas hoje já se sabe que essa história toda, aqui no filme eles falam de Talibã. Então eu coloquei, hoje já se sabe que essa história de Talibã, gente, deve ter sido tudo invenção deles também, um cenário que eles montaram lá. E outras coisas vindo desses países. Há muita mentira, enganação e muita coisa que foi montada para nos enganar. Fica a vocês que assistirem se questionarem se ao mesmo tempo que conta dos perigos, eles contam dos perigos de vocês irem para um país em guerra, eles não estão querendo estimular o amor das mulheres por esses homens especiais, como a novela O Clone fez. Una Burka por Amor é de 2011. Clone foi 2001. Quer dizer, era uma coisa assim, foi em vários países esse negócio. As mulheres estavam super, super apaixonadas por eles. E o que eu ia falar mais? Se vocês assistirem a série, eu coloquei aqui os 2 episódios na minha página. Vocês prestem atenção. Eles mostram o perigo da guerra, como é feio ir para esse lugar, miséria e tal. Mas elas colocaram o homem sendo romântico, apaixonado e protetor da mulher. E disse ele, um islâmico não religioso. Não existe isso. O islâmico que menos vai para a mesquita, né? Que vai lá o Akbar 5 vezes por dia. Esse que não for muito. Mesmo assim, quando o líder religioso dele falar alguma coisa, ele vai fazer. E a cabeça dele, ele vai sempre pensar como um islâmico. Não adianta, ele pode não ir para a mesquita, ele pode ficar num país estrangeiro fazendo essas coisas, ele sempre vai agir como um islâmico. Não tem isso aí, é uma lavagem cerebral que eles fazem nas crianças desde pequeno. Não se esqueçam dos padrões do sistema nas enrolações dele para a gente. Mentira, falácia, historinha para nos enganar, usando sempre as mesmas coisas, que são histórias de pessoas da massa com pessoas reais e histórias reais. Se fosse realmente da massa, não iriam fazer filmes reais e nem dariam muita atenção. Acredite nisso. Eles não se importam com pessoas da massa. Se virou filme, série, livro ou qualquer coisa assim, desconfie. Hoje em dia, o caso de Anne Frank já dizem o contrário desse livro, viu? Desse personagem. Eles investigaram e era um homem transformado. Era uma pessoa invertida do sistema e muito mais. Portanto, ativem o filtro mental. Melhor assistir pensando se é história inventada do sistema do que acreditar piamente que é verídica, mesmo que te mostre a pessoa no qual se baseou o filme ou a história. Não se apaixonem, não caiam de paixão por nada desse sistema. Por favor, é por amor que eu falo a vocês, não se apaixone por nada desse sistema. É tudo cilada. Os personagens do sistema que interpretaram a tal história verdadeira, verdadeira, dão muito o que pensar. Essas pessoas aqui são personagens do sistema também, se fazem de atores e tal. E eles também são invertidos, gente. Pode perceber essa aqui, a principal. Dão muito o que pensar quando olhamos para seus padrões hollywoodianos. Vou abrir um pouquinho para vocês. Querem rir um pouquinho? Inspirado e feito, inspirado num caso real. Foi reproduzido personagens reais, alguma coisa assim. Inspirado em um recho real, pero não reproduz. Sim, foi inspirado em um fato real, mas não reproduz realmente os personagens verdadeiros, certo? Aí já pra gente pensar assim, então é mentira, não é? Se não estou contando assim detalhadamente, mentira. Olha só, eu vou passar rapidinho porque acho que tem direitos autorais. Esse aqui foi o canal que eu escolhi, mas tem outros canais trazendo essa mesma história. Aqui é a miséria que eles estão. Quero mostrar a moça para vocês. Ai, onde está ela? Todas as atrizes parecem esses personagens de Hollywood. Aqui é ele, tá? Vocês vão tirar suas conclusões sozinhos. Ela. Mas aqui não dá para vocês verem direito, mas tem aqui só quando ela se movimenta é que dá para ver como ela é estranha. Sabe aquela beleza que se torna feia porque tem alguma coisa. Ela me lembra uma menina do Strange Things que também está em transição
E eu acho que ela vai ficar muito parecida com esse rapaz transformado aqui também. Tá? Procurem na minha página, ou se vocês quiserem, não querem ir na minha página, podem vir aqui direto no YouTube, nesse canal que eu mostrei. Não caio de paixão por nada. Aí por que eles colocam música nas horas que fazem coisa de amor? Para emocionar mais. Por que eles colocam música quando eles fazem filmes de terror, aquelas músicas que a gente já sabe que significa suspense, alguma coisa ruim? Exatamente para produzir mais medo na gente. E assistam um filme sem a música, para vocês verem a diferença que já vai dar. Então, com o filtro mental ativado, né? E vocês estiverem alerta, vocês vão perceber que é tudo para manipulação. Ao mesmo tempo que mostra, ó, cuidado, tal, eles estão fazendo as pessoas ficarem encantadas por um homem maravilhoso árabe, né? Oh, tão romântico, tão protetor das mulheres, certo? Cuidado. Acho que eu já li isso aqui. O CEO da BMW teve um colapso enquanto falava. Os seguranças foram rapidamente acudi-lo. Lembro da Hillary Clinton tendo estranhos piripaques e logo todos fomos levados a acreditar que é um clone dela, um androide, etc. Depois daquilo, eu comecei a observar todos os personagens do sistema que supostamente tiveram piripaques, que parecem ser androides ou que parecem estar sob domínio de alguma força tecnológica ou de acesso ao mental delas. Bom, vou dizer a vocês o que acho. Essas pessoas estão ensinando tudo isso, mesmo quando nos parece o mais real. Há uma parte dos planos que é o de nos enganar. E um deles é fingir que são vítimas de MK Ultra e de outros experimentos e tantas outras coisas nos dita pelo sistema enganador. Gente, se eles são personagens do sistema, eles são treinados, criados, preparados, experimentados, forjados, feito, fabricado desde criança ou antes. Então não tem que usar MK Ultra, não. Isso aí eles podem usar nas pessoas da massa, mas nos personagens dele o sistema não destrói as criaturas deles. E alguns dizem que eles são aliens. Tem pessoas que falam, são reptilianos, são aliens. E que estão sob controle mental e físico. E tanto que não me caberia um dia escrever na lista do que as pessoas acham que eles são, que eles estão passando. Tudo parte dos scripts, a parte do jogo de enganar a massa em vários sentidos, deixando a massa sempre pensando em coisas que ele, o sistema fabricante de mentira, falácias, faltas e ilusões quer. Eu vou abrir no final essa aqui, porque se tiver direitos autorais e o YouTube me pedir, aí eu corto o vídeo e a gente continua com o vídeo, tá bom? Vamos olhar bem essas fotos. Aqui eles estão insinuando que já no passado eles estavam mutilando homens, né? Aqui ficava desse jeito, um homem como se fosse uma mulher, um eunuco. Mas como sabemos se é verdade? Como sabemos se essas fotos foram de verdade? E se o sistema produziu todos esses... Você sabe, eles conseguem colocar fotos como se fosse do passado pra gente. E a gente vai acreditar. Porque esse aqui é território do sistema, gente. Tudo que é filmes, tudo que é fotos, tudo que é livro, tudo que coisa assim que é para distrair, informar, escrita, fotografada, filmada, tudo isso é território do sistema, são todos parte do território do sistema. Não podemos cair de paixão nem acreditar imediato, mesmo que está aqui mostrando, parece uma foto antiga, não parece? Mas como a gente vai saber se isso aqui é verdade? Como? O sistema pode muito mais do que a gente pensa. Que é Enoch, que poderia ser um código para eunuco. Aqui é a tirania de Tranes, né? Nós estamos no mundo T, de tudo, transformação, transmutação e tantas outras coisas trans. No, que eu vou explicar para vocês agora sobre no, eu já expliquei. Significa o código no, não. God significa dog. A agenda dos aliens. Cinema de Platão. O próprio personagem do sistema, chamado Platão, criou a alegoria da caverna, né, que todos conhecem, a alegoria de Platão. Então tá lá, eles todos na caverna, aí as pessoas que passam por ali fazem sombra e as pessoas pensam que isso aqui é o mundo todo que eles têm, que é as sombras, é verdade? E aqui somos nós, a caverna de Platão moderna, as pessoas sentadas num sofá ou no cinema ou em casa ou no cinema que for, assistindo o quê? As sombras
também dentro da televisão ou da tela. Nós estamos do mesmo jeito. Nossa, que homem inteligente! Como é que ele conseguiu criar uma coisa que poderia valer lá para trás e valer aqui para frente? Porque esse Platão, gente, na verdade é um personagem do sistema como todos os outros filósofos, todas as fontes do sistema, todas aquelas pessoas que estão nos livros, que nos fizeram seguir, imitar, copiar, aprender, todas essas besteiras, a gente aprendeu com ele. Besteira é ao mesmo tempo de verdade, que a gente vive aqui nesse sistema, a gente dá valor a ele, então passa tudo a ser importante, ter importância, quando na verdade não tem nada. Se você falar assim, eu não quero mais nada do sistema, voltar para a natureza completamente, tudo isso que você aprendeu aqui vai para o lixo. Todas as pessoas, todas as babaquices vão sumir, não é verdade? Não caiam de paixão, não acreditem piamente, nada, nem que pareça que é verdade. Você pode até estudar na escola, estude para conhecer o que o sistema quer, mas esteja com o seu coração livre, fala, eu estou dentro desse sistema manipulador, vou aprender tudo que ele quer para poder usar contra ele, mas não para cair de paixão e deixar todas as coisas dele dentro de vocês, tá bom? A caverna moderna. Olha só, as mesmas sombras, né? Só que a gente no início era preto e branco, depois agora é colorido. Ali quando eles nos deram preto e branco para fazer a linha do tempo, né? Começou lá atrás em preto e branco, foi desenvolvendo, né? Tudo isso aí, ali já estava até uma dica. Aí vocês estão vendo as mesmas sombras que a caverna estava mostrando. Aqui a sombra que era deles no passado, eles estavam aqui presos, as pessoas aqui passavam, eles viam a sombra, e nós fazemos ao contrário. Os poucos que não acreditam nessa sombra, ó, conseguiu se livrar. Mas entre a gente, muitos caíram, não é verdade? Bom, agora eu vou ler a postagem para vocês. A postagem foi do 19 de dezembro de 2017 e eu repostei em 19 de dezembro de 2018, creio eu. Mensagens para estourar a cabeça. O sistema sempre deixou claro que todos que temos que decodificá-lo ou ele nos devora. Poucos levam isso a sério, não é mesmo? Alguns nem acreditam que estamos num jogo como esse. É perverso demais, é muita coisa para eles pensarem e eles não querem. Mas esse sistema, ele é todo cheio de códigos, símbolos e truques, usando tudo isso e muito mais que você possa pensar. Vamos tentar achar algum código em algumas palavras? Vamos fazer dessa aqui uma postagem que eu vou me lembrando de coisas que já ouvi, li ou conheci da vida e do mundo? Atenção! Não precisa acreditar, não entrem em conflitos, não deixem a mente de vocês entrar em conflito. Apenas conhecer, analisar e observar, ok? Ok. Não tem nada para acreditar ou desacreditar, apenas observar, analisar e compreender. Enoque, como eu já mostrei na foto, a palavra Enoque pode ter um código para eunuco. Seria isso? E se vocês descobrissem que a construção de pessoas trans, né, esse experimento, outras coisas que eles falam que foi assim dessa maneira, já existisse muito mais tempo do que pensamos, que o mundo foi dividido entre nós, os ignorantes, e eles, os superiores, que apesar do sacrifício, né, de terem que se inverter, recebem privilégios por pertencerem a certa classe? Há muitas pessoas que pensam algo a ver assim. Com isso, vou ver se terei tempo para falarmos sobre isso. É claro que depois disso eu fiz vários vídeos falando. Duas palavras em inglês, a segunda parte, né? Dessas palavras assim que eu coloquei. A palavra inglesa aliens, isso significa, por exemplo, aliens poderia ser uma mentira. Porque aqui, se você separar a do resto, o A seria uma, e até aqui, sem NS, lie, sozinho aqui, lie, é mentira em inglês. E o A sozinho seria uma mentira. Entendeu? Aqui, ó, lá é mentira. Muitos não sabem, mas há uma agenda chamada Agenda dos Aliens, assim como outras agendas. Então, possivelmente seja tudo mesmo mentira. Possivelmente, eu acredito, sempre acreditei, essa maneira de falar. Eu vejo tudo isso, eu entendo tudo isso como mentiras. Muitos não sabem, mas é uma agenda bem grande que se arrasta há muitos anos nesse sistema, porque é uma agenda tão boa, que funciona tão bem, que eles mantêm sempre assim ativa. Não dá definições, não dá finalização, ela continua sempre ativa, assim, como se tivesse sempre para acontecer alguma coisa.
No outro dia, eu contei num dos meus vídeos que a língua inglesa é um idioma que contém palavras com mensagem subliminar, negativando ou dando ordens às pessoas. Autossugestiona as pessoas que eu falo. Por exemplo, eu posso estar falando assim, alguma coisa. Eu conheço alguma coisa, eu estou falando isso, eu penso que eu estou falando isso, mas a palavra tem um código negativo, então eu vou ficar repetindo para mim mesma. Eu não conheço sem perceber. Uma pessoa me escreveu e disse, Titi, pode dar alguns exemplos? Vamos lá. Eu só lembrava agora, para dar exemplo, a palavra no e outras frases. Então decidi procurar se havia palavras que é mais fácil de explicar do que frases grandes. No Google achei alguns blogs com esses assuntos, mas muito complicado. Decidi olhar no canal do John Humanity ou do Conspiracies Hans, que são 2 canais populares, e achei aqui no canal do John. Vejam os vídeos deles para quem entende de inglês. Para os que não entendem, eu farei numa outra vez um vídeo com mais frases e palavras sobre isso. Aliás, eu fiz um vídeo sobre essa postagem e eu mostrei os vídeos do John Humanity Hans Conspiracies. Por enquanto, vou falar já aqui, né, do que eu tenho em mente. Know. A palavra know, que significa saber e conhecer, em português, né, do inglês, né, know, se pronuncia assim, know, ao pé da letra. Ou português, know, assim, se a gente falasse, escrevesse em português, seria assim, know. Quando você fala em inglês, I know, eu sei, seria assim, na verdade, para os ingleses, I know, no, não. É quase como você repetisse algo negativado. I know, eu não sei, eu não, eu conheço. Na verdade, eu não conheço. E ficaria quase como se falasse no, que significa não. Então, essa palavra know, I know, na verdade, está negativando e não dizendo que você sabe de verdade. Porque a gente não sabe mesmo. Então, o sistema estaria rindo dessas pessoas que usarem essa nova língua, né, o inglês, novo idioma. E ficaria quase como se falasse no, que significa não. I know something, como se negasse algo, deu para entender? Eu sei alguma coisa aqui, né? Em inglês, sei alguma coisa, na verdade seria interpretado pela minha mente, que vai estar decodificando. Eu não sei nada. A palavra God, que significa Deus em inglês, ao contrário é dog, que significa cão. Eu já mostrei as fotos para vocês. Não acontece o mesmo do português. A língua portuguesa usada a palavra para Deus seria Deus, como no latim, não é God, né? Em italiano, Dio, em espanhol, Dios, em francês, Dieu, romeno, Zeu, catalão, Deu. Português me parece ser o único que usa a mesma do latim, Deus. Na parede da caverna, somente as sombras são a verdade. Agora eu vou ler isso aqui para vocês que eu mostrei da caverna. Ao que estou me referindo, Platão, sim. A alegoria de Platão serve para a gente nos dias de hoje? Sim, por quê? Veja bem a figura. O que estão sentados dentro da caverna, assistindo às sombras do lado de fora. O que lembra? Lembra a gente sentado, todos presos no sofá assistindo a TV. As pessoas da TV, por trás da gente, faz as sombras de uma falsa verdade, né? Esses artistas, esses personagens do sistema estão nos mostrando o mundo de uma falsa verdade que estão nos obrigando a viver como se fosse verdade pura, de um falso mundo, e acabou que a gente gostou, se distraiu, aceitou, achou confortável, imitou, copiou, não é verdade? Ficamos todos fascinados e não hesitamos em aceitar tudo que nos dão, pois muitos aprenderam a não pensar sozinhos e querem muito, muito mesmo distração, todos os tipos de prazeres e confortos do sistema manipulador que nos rouba tudo. As sombras feitas por essas pessoas por trás da gente, sentado diante do sofá, né? Essas pessoas que estão ali sentadas, seríamos nós, e aquelas outras que estão ali, aquelas sombras, né, personagens, por que elas são sombras? Porque elas não existem de fato. Elas estão ensinando para a gente pensar que tudo isso é verdade. Então, representam aquelas que faziam sombra nas cavernas. Esses personagens, atores, essas coisas, tudo que aparece na televisão, nos livros, tudo isso, são as sombras da caverna. Só que no nosso caso, essas sombras escondem a verdade. Na caverna do Platão, as pessoas que quiseram ver muito mais, né, descobrir muito mais coisas, elas acharam a saída. Agora, aqui pra gente, não tem como achar saída assim fácil como ali. Foi difícil, foram só 2 no caso deles, né? Olha só como eles riem da gente. Os personagens do sistema inventam essa história lá atrás, eles recebem um script para falar isso. Vai ser um filósofo e vai falar isso e tal, né? Filosofia, eu já expliquei o que é filosofia para vocês, né? Então, aí depois vai passando e a gente vai repetindo tudo aquilo ali. A gente nem sabe que essa pessoa, ela só tá mostrando para os outros como que a gente fica dentro desse sistema e estão rindo da gente.
Aí o sistema conta, não, que era o professor que ensinava isso e aquilo aqui, como se todo mundo fosse burro, não pudesse pensar numa coisa dessa lá atrás também. Até parece que pessoas lá atrás não percebiam isso, tinha que ficar calado porque tinha governos, tinha pessoas manipulando elas. Então, no caso da gente, essas sombras escondem a verdade. Elas nos dão imagens e informações que nos iludem. Bom, acho que por hoje paro por essa postagem aqui e darei continuidade a ela e esses temas com mais novidades, que eu for lembrando um outro. Tudo bem para vocês? Claro, eu dei muita outras novidades para vocês, eu trouxe muitas outras coisas. Eu vou mostrar agora a Hillary Clinton para a gente parar esse vídeo. Esse é o canal do Paul Joseph Watson, que ele trabalha também com Alex Jones. E esse aqui é o vídeo dele, mostrando quando a Hillary deu aqueles piripaques, né? Todo mundo começou a achar que ela era um androide, um robô, ela estava sempre com coisas estranhas. Até eu pensei que era mesmo. Agora, depois que eu comecei a analisar todos esses personagens, gente, é tudo ensinação. Mesmo quando ela parece diferente, mais nova, mais velha, tudo ensinação. Essa gente estão ensinando que estão tendo esses piripaque, estão ensinando que são robotoides, estão ensinando tudo. Eles não deixariam robotoides de verdade aparecer dessa maneira. Quando aparecer, estão entre a gente e vocês não vão perceber que eles são robotoides, coisa nenhuma. Isso tudo é para nos deixar presos em distração e a gente ficar pensando quem são eles, o que está acontecendo com essa gente. Olha, isso é ensinação, gente. Qualquer um, eles são atores antes de serem monarca, antes de serem qualquer outras coisas. Desde pequenos aprendem a ensinar. Isso é vital para eles. Agora eu vou mostrar o CEO da BMW que teve aqui, tá? O canal é esse aqui, Wall Street Journal. Eu vou ter problema. Wall Street Journal. Certamente tem copyrights. Não, deixa eu passar aqui pro parte que o jeito que ele balança a mão, né? Sacode os braços, já dá para ver uma encenação, gente, ó. Deixa eu ver se dá. Ó, olha o jeito que a pessoa fala. Ó, olha a encenação. Olha, não olhe como verdade, olhe como encenação. Isso é encenação, gente. Presta atenção, eles estão rindo, debochando da gente. Não acreditem nessas coisas. São todos personagens do sistema, do bom, do mal, do alegre, do triste, o que for. São personagens do sistema. Vocês estão dentro de um cenário sendo enganados o tempo todo, como uma vida divina real. Isso tudo aqui é como o mundo virtual que eles estão criando pra gente, que eu falei pra vocês, tomem cuidado. Assistam aquele meu vídeo, porque depois eu vou ver se eu faço mais, com mais informações para vocês sobre o mundo virtual que eles estão nos colocando, que já nos colocaram, e vocês nem têm a ideia, nem 1% do que esse mundo vai ser nas nossas vidas, se já, desde já, não estivermos preparados. Vamos ficar como ficamos aqui, nesse mundo aqui que nós estamos enganados, vamos ficar no outro também enganado. Eu paro por aqui, obrigada pela atenção, até o próximo. Jetzt die Wahrheit.